gostaria de dizer que vaga pública não utilizada é desperdício de dinheiro público e não faz o menor sentido. Agora, quero dizer o seguinte: nós vivemos num país ainda com uma cultura fortemente elitista. Eu sou da geração que fez exame de admissão para o ginásio. Os mais jovens, isso significa fazer exame de admissão para a quinta série do ensino fundamental. Hoje nós nem conseguimos imaginar isso muito bem. Mas quando nós fizemos exame de admissão, outros países já tinham universalizado a educação básica. Isso se reflete em toda a cadeia. Quer dizer, nós hoje temos 15 de cada 100 jovens de 18 a 24 anos na educação superior. E temos só 44 de cada 100 no ensino médio. Então vocês conseguem, inclusive, ver essa relação, como é difícil nós aumentarmos e melhorarmos os nossos indicadores. Evidentemente que esses indicadores não são números, eles são pessoas, eles representam pessoas, né? Representam cérebros, sensibilidades que podem ser colocados a serviço do desenvolvimento do país. Mas o grande problema que se argumentava para a gente não ter universalização da educação básica era que ia piorar a qualidade. Se achava que era mais fácil deixar uma criança de 7 aos 12 anos na rua do que deixá-la na escola, né, que ia piorar a qualidade, sem pensar nas consequências sociais disso. É evidente que essa criança que fica na rua vai ter dificuldade de poder contribuir, né, com o desenvolvimento do país. Na verdade, ela passa a ser um problema para o país, não uma solução. Então, na educação superior, a gente tem coisa semelhante. Eu, aqui, em 1994, eu fui vítima de uma maledicência, quando fui pró-reitor de graduação. Não citaram o meu nome, mas qual era o argumento? É que eu apoiei o processo de uma pessoa que queria utilizar uma vaga porque ela sabia que a vaga estava ociosa. E ela disse: eu sou próximo, a minha filha é próxima da lista, eu exijo a vaga da minha filha, que a minha filha ocupe essa vaga. E eu disse: eu lhe apoio, aí eu vou lhe dar sequência. Aí foi para a Câmara de Ensino e, evidentemente, perdeu. Aí eu disse: entra com recurso do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão. Essa pessoa entrou com recurso e adivinha o que aconteceu? Perdeu de novo. Aí já surgiram notas apócrifas aqui, dizendo que o pró-reitor queria colocar a gente por baixo do pano dentro da universidade. E eu disse para a pessoa: entra no Conselho Universitário, que era o nosso órgão supremo. Essa pessoa entrou no Conselho Universitário e aquele dia, por uma dessas coincidências do destino, o reitor não estava, a vice-reitora não estava, o pró-reitor mais velho que eu não estava. Eu pude esclarecer exatamente, com toda a tranquilidade, o que estava em jogo. Eu não estava discutindo esta vaga, eu estava discutindo o princípio de que todas as vagas que não estivessem sendo ocupadas fossem ocupadas. Porque o que acontecia? O sujeito fazia vestibular no Paraná, passava. Fazia vestibular em Santa Catarina, passava. Fazia vestibular no Rio Grande do Sul, passava, se matriculava nas 3. E aí cursava numa delas. O curso de medicina, que era o mais concorrido, iniciava com 8% de evasão. Iniciava com 8% de evasão. Bom, finalmente o Conselho Universitário entendeu, depois do longo e tenebroso inverno, de que era importante, e nós conseguimos aprovar. Só naquele semestre 89 pessoas conseguiram ingressar. Evidentemente que se criou o precedente. É por isso que hoje nós temos aqui nessa universidade aquela regra que o sujeito não aparece na primeira semana, perde a vaga. Isso vem desde 94 e 95. O meu vai se lembrar muito bem desse caso. Ele era meu coordenador no DAE na época. Então, a ocupação plena das vagas é fundamental. Mas também trabalhei muito na época
para garantir que vagas em disciplinas pudessem ser ocupadas por pessoas da cidade, né, que tivessem concluído o ensino médio. E adivinha o que acontece? Inúmeras barreiras são criadas em vários espaços, né, para que as pessoas não possam entrar. Se cria uma cadeia de pré-requisito disso e daquilo, e há sempre uma grande dificuldade de, evidentemente, executar essas políticas. Então tem que ser cuidadosamente trabalhado, com todo cuidado, né? e montar um convencimento para alterar uma cultura que infelizmente ainda está entranhada. Não é uma tarefa fácil, posso lhe garantir, Frei Davi. A questão do vestibular. Eu também defendo acesso, que não devíamos cobrar taxa nenhuma, mas eu pessoalmente defendo que esse exame já existe. Ele se chama de Enem. Ele é gratuito para todos os estudantes oriundos da escola pública. E nós não precisamos fazer 2. Mas evidentemente que é uma questão que nós temos que discutir no âmbito também do Conselho Universitário, com toda tranquilidade, né? Porque essas coisas, nada na universidade se impõe. Tudo tem que ser cuidadosamente discutido e trabalhado. Mas a primeira exclusão começa já na taxa de inscrição, né? Você exclui. E tendo um exame gratuito, hoje, como parte de uma política de democratização, eu pessoalmente não vejo por que nós não podemos usar essa... Até porque estamos usando uma parte. Então, se estamos usando uma parte, podemos fazer como a UFRJ acabou de fazer, adotamos a íntegra. Quantas universidades estão passando a fazer isso também? Mas eu quero dizer o seguinte... evasão e a questão da bonificação, professor Levar. Eu trabalho com a tese de que nós sempre devemos pensar sistemicamente a educação, da educação básica ao doutorado, para nós não termos a educação superior sendo jogada sempre para a educação básica e vice-versa, que uma está roubando o dinheiro da outra, né? Quando a gente investe mais na graduação, aí surge aqueles que dizem não, teria que investir mais no ensino médio, outros que não, tem que investir mais no ensino fundamental. Nós temos que ver isso como um todo. Então eu gosto muito da ideia de pensar a educação como um todo, sistemicamente, até porque por isso que eu não gosto da tese de separar os ministérios, essa tese que o Cristóvão Buarque defende, eu não gosto dela. Onde é que nós formamos os professores para a educação básica, por exemplo, se não é aqui dentro? Não? Se não é na educação superior. Então toda a política de formação, ela passa pela educação superior. Já temos aí, onde nós vamos formar os mestres e doutores? O novo PNE, por exemplo, diz que nós vamos dobrar, vamos passar para mais do que dobrar, 65 mil mestres por ano, está previsto até 2020, e 35 mil doutores ano. Onde é que vai ser feita essa formação? Também aqui dentro. Então vai desde a educação básica até o doutorado. E nós temos que pensar sistemicamente. Agora, o ensino médio, por exemplo, eu repito, é 89% público. 89% público. Como é que nós podemos imaginar que lá na medicina, 92% dos estudantes são oriundos dos 11% do ensino médio privado? Como é possível a gente aceitar dormir com esse barulho? Isso não é possível. Então, já vou terminando. Eu acho que hoje a palavra de ordem não é mais expandir a educação. Só expandir. Acho que temos que expandir, sim. Mas ela é muito mais do que isso. Hoje é democratizar a educação. Democratizar o acesso e a permanência, né? Para garantir que a gente não desperdice nenhum cérebro, nenhuma sensibilidade, nenhuma pessoa. Então, muito obrigado. Eu peço desculpas, mas eu vou ter que sair porque eu tenho compromisso. Tem pessoas me esperando lá no outro canto do campus. Então, muito obrigado. Acho que não é só isso, que é que o sistema de cotas ele ainda apresenta certas ações contraditórias dentro da universidade. Eu aprendi, né, que não existem respostas simples para problemas complexos e que nós precisamos tratá-los em várias questões.
Uma delas é, seguramente, divulgação maior do programa de ações afirmativas. O 2 é o pré-vestibular, que nós estamos aumentando, conseguindo criar condições de acesso para isso. E o terceiro é aquilo que nós estamos demandando, que é aquele princípio que está no nosso, os princípios do Estatuto da Universidade, que a gente tem um vestibular único e unificado, ele não existe mais, ele precisa ser revisto, ele precisa ser modificado. Nós já fazemos vários vestibulares, educação do campo tem um tipo de vestibular, Libras tem outro tipo de vestibular, nós já temos vários, e nós precisamos avançar nessa discussão sobre o acesso à universidade. Mas é um problema complexo, que precisamos discutir sim, não existe resposta simples. A segunda questão é cotas, a universidade optou por cotas, nós temos o sistema de cotas, esse é o sistema que vigora na UFS, que é esse sistema que a gente continua defendendo e quer continuar aprimorando. Acreditamos também que a definição sobre ampliação ou não ampliação está muito ligada a esse trabalho sério, acadêmico, de avaliação, de discussão, e que a gente torne isso novamente para afirmar, em vez de preconceito e conceito. A partir daí, acho que o Conselho Universitário vai dar, inclusive, manifestações sobre a questão da manutenção, do crescimento das cotas, como é que nós nos posicionamos. Então, cotas é o princípio. Vagas, preenchimento de vagas. Hoje existe uma lei, né? Acho que as pessoas já estão falando, não devem conhecer a lei. Existe uma lei que obriga a universidade a completar todas as suas vagas. Ela não faz isso por opção. Nem o chefe de departamento pode emitir isso, porque não é ele que faz isso. É o DAE que sempre que fecha as matrículas, ele vê qual é o curso que não está dentro do limite de vagas por curso, e ele obrigatoriamente, sem o departamento saber, ele abre a vaga automaticamente. O que o coordenador diz é se quer essa vaga aberta a mais do vestibular ou que é preenchê-lo por fase de acesso. Mas quem faz isso é o DAE sem interferência dos departamentos. Mas o pastor me diz uma coisa que eu achei bastante reflexiva para nós pensarmos. Na hora de preencher... Desculpe a falha. Acho que é o pessoal que dá aula, está muito bem assim. O Frei coloca a posição que me fez pensar aqui. Nesse preenchimento que nós já fazemos, por que nós não obedecemos no preenchimento também princípios de ações afirmativas? Acho isso uma boa colocação. Acho que o senhor fez uma reflexão importante que cabe para o grupo levar e para a gente discutir isso. Achei muito boa reflexão. Que nessa consulta que a gente faz para o preenchimento, que os princípios de acesso sejam garantidos também com ações afirmativas. Achei uma coisa que eu vou levar e vou guardar para fazer. Quanto a essa questão da dubiedade, da discussão, do mérito, da cota, acho que eu gosto que todos pudessem ler o parecer do ministro Fux do Supremo Tribunal Federal. Ele faz uma defesa de tese jurídica, dos princípios jurídicos, de aproximando o direito da justiça, na defesa desse princípio da cota na universidade. Eu acho que é um trabalho brilhante, a época ele era professor titular do UERJ, ele tem uma tese importante sobre isso, e eu acho que sempre que conseguirmos, como disse o Tino Chico, sempre que se consegue aproximar o direito da justiça, como está nesse livro, a nossa sociedade como um todo é beneficiada e ela cresce. Então, a ideia das cotas não é mais uma ideia passível da discussão do porquê, mas a discussão agora é como. É isso que eu queria afirmar. Obrigado pela atenção. Eu também, nós temos um compromisso, tenho falado com o Marcelo, até às 5 horas nós temos um compromisso no ECB, e eu tinha conversado, que a gente podia ficar aqui das 3 às 5. Quero agradecer o espaço e quero dizer que essa instituição, essa universidade, tem um compromisso, sim, com as ações afirmativas. Ele irá mantê-la na nossa gestão, isso será mantido com todo o rigor e com todos os princípios de defesa dos princípios norteadores dessa nossa grande universidade. Obrigado pela atenção de vocês.